Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o terremoto na Web Summit e o futuro do evento. O CEO demitiu-se do cargo depois de várias gigantes tecnológicas terem cancelado a presença, isto na sequência de Paddy Cosgrave ter emitido opinião sobre o conflito entre Israel e o Hamas. O evento provocou ondas de choque, o governo já se colocou em campo para garantir que a feira, marcada para daqui a pouco mais de 2 semanas, vai mesmo para a frente. Mais à frente, nesta edição, a polémica do Imposto Único de Circulação, o IUC. Comigo estão o Vítor Rodrigues Oliveira, a Silvia Abreu e o Pedro Corvelo. Esta é a Soma dos Dias. Nunca a Web Summit tinha estado no centro de uma polémica destas dimensões. A história resume-se mais ou menos assim. O CEO e fundador Paddy Cosgrave escreveu no X, ou Twitter, sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Disse que crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados. Certamente não terá contado com a reação crítica que veio a seguir. Primeiro de Israel e depois de empresas como a Google e a Meta, a dona do Facebook, que cancelaram a participação no evento. O governo reagiu num primeiro momento com silêncio, mas depois o Ministro da Economia pôs-se em ação para tentar garantir que a feira acontece sem sobressaltos. Isto já depois do Negócios ter noticiado que o tema estava a preocupar São Bento e a praça do município. Entretanto, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, diz que o que importa é que a Web Summit aconteça, mesmo o registro é da SIC Notícias. Separo as coisas entre aquilo que é o fundador, o que é a empresa, mas sobretudo aquilo que é a importância para a cidade da Web Summit. E, portanto, eu quero muito que esta Web Summit aconteça, que aconteça em boas condições e, portanto, vamos continuar a trabalhar para isso. Carlos Moedas prefere não falar sobre o futuro do evento, para já estar concentrado nesta edição. Não é um evento de política ou de geopolítica, é um evento de inovação e tecnologia e nós estamos a poucas semanas do evento. Portanto, aquilo agora que estamos concentrados não é pensar nem o futuro, nem o que é que vai ser. Neste momento temos muitas pessoas com bilhete marcado para vir para Lisboa, para estar aqui num evento importante e nós vamos trabalhar para que ele aconteça. Com tudo isto, chegaram mesmo a levantar-se dúvidas sobre o futuro imediato da feira que está em Lisboa desde 2016. Comigo está o editor de Empresas do Negócios, Vítor Rodrigues Oliveira. Vítor, o governo num primeiro momento não quis falar, mas isso depois mudou muito rapidamente. Sim, e a reação do Ministro da Economia é a prova de que o governo está preocupado, como o Negócios noticiou, tanto o governo como a Câmara Municipal de Lisboa estão preocupados. No comunicado, o Ministério disse que António Costa Silva incitou um conjunto de diligências com os stakeholders do evento para avaliar a situação e assegurar que continuam a existir as condições necessárias para a edição de 2023. Reparem que nesta frase não estamos a falar sequer das edições seguintes. Tal como o Carlos Moedas referiu no som que ouvimos, a preocupação é já. Mas esta mensagem do Ministério da Economia serviu também para assegurar que os contactos feitos dão garantias ao Governo de que haverá normalidade na Web Summit. Depois vem a parte do futuro e o Ministério lembrou que há um acordo celebrado com a Web Summit, e aqui parênteses para lembrarmos que o compromisso é para os próximos 5 anos, e dizem do Ministério da Economia que o Governo se mantém empenhado na realização do evento, não só por entender que há um forte impacto na economia local, mas também pelo papel que terá no contexto da inovação e do desenvolvimento tecnológico do país. E no meio disto tudo não podemos esquecer o dinheiro que está envolvido em tudo isto. Sim, claro, Portugal paga 11 milhões de euros por ano à Web Summit, de acordo com o contrato assinado em 2018, gastou 55 milhões de euros até agora, desde 2019, e à volta de 25 milhões de euros por ano em promoção e outras atividades acessórias à organização do evento. Há depois uns pozinhos entre 2016 a 2018. Com base nesta informação, contas simples, que Portugal tenha gasto em 5 anos um total de 180 milhões de euros, ou seja, uma média superior a 30 milhões por ano. É obviamente dinheiro, são muitos milhões para a nossa pequena escala de cidadãos, mas vale a pena, antes de mais, pôr em perspectiva. O Ministério da Cultura gasta mais de 500 milhões por ano, ou quase 800 milhões se juntarmos a RTP, o Ministério dos Negócios Estrangeiros quase 700 milhões. Estou a referir estes casos apenas porque são os ministérios que gastam menos dinheiro do orçamento. Portanto, é dinheiro, mas para os cofres do Estado são verdadeiramente migalhas. Mais ainda porque há um retorno, desde logo diretamente em impostos. Um estudo feito pelo Ministério da Economia aponta para 115 milhões de euros em 4 anos, até 2019 apenas, fora o contributo para o valor acrescentado bruto, a criação de 7 mil postos de trabalho. Enfim, são números que não batem certo com as previsões feitas em 2018, mas que são suficientes para
no deve haver concluir que Portugal, e só falando em termos económicos e financeiros, ganha com a Web Summit. Agora, por um lado, duas questões. Coloca-se a questão de saber se o investimento vai continuar a ser rentável no caso de a Web Summit perder a dinâmica que tinha ou se tiver menos visitantes. E Carlos Moedas já garantiu que o dinheiro pago pode voltar à Câmara Municipal se a Web Summit perder dimensão. No caso do financiamento da Câmara, estão em causa cerca de 6 a 7 milhões de euros por ano. Depois, por outro lado, não pode ser só isto. Não é dinheiro suficiente para gerar este tipo de nervosismo. E aqui entram outras questões. Pode ser realmente, como diz o Ministério da Economia, que a Web Summit tenha a importância para a inovação e desenvolvimento tecnológico do país? Talvez. Mas há também a questão da imagem do país e de Lisboa, que se empoleiraram, digamos assim, na Web Summit, para se venderem como high-tech, como amigos das startups, como sendo ideais para receber nómadas digitais. Portanto, é isto também que está em cima da mesa. Sejam quais forem as razões, certo é que António Costa, como já noticiou Negócios, está a pensar numa alternativa futura que possa substituir de alguma forma a Web Summit, porque nós não sabemos se a decisão das multinacionais tem um caráter duradouro, o que poderá realmente afetar as edições futuras. Isso é algo que está ainda por se saber. A Silvia Abreu tem acompanhado de resto este tema aqui no Negócios. Silvia, há algum sinal de que estes cancelamentos de que temos estado a conhecer no fundo nos últimos dias, que possam eles próprios ser cancelados? A informação transmitida pela Web Summit é de que sim, que algumas das empresas e parceiros que cancelaram a presença voltaram atrás na decisão, e o que sabemos é que as startups ucranianas, por exemplo, já confirmaram que vão novamente estar no catálogo do evento. Segundo apuramos, a organização irá divulgar em breve mais detalhes nesse sentido, mas certo é que empresas como a Google e a Meta, que têm grande peso no meio tecnológico, não vão reverter a decisão, como noticiámos aliás esta semana. E resta acrescentar também que alguns contactos que fizemos em torno desta história da Web Summit indicam que alguns agentes do setor do meio tecnológico em Portugal questionam se os cancelamentos que foram anunciados são só para esta edição ou se não, ou se poderão ser válidos para edições futuras. De resto, como já tinhas dito, Vítor, a verdade é que a importância da Web Summit parece ter sido renovada, digamos assim, com toda esta polémica, não é? Sim, a Web Summit ganhou raízes em Lisboa, mas a verdade é que depois do entusiasmo inicial foi perdendo algum fulgor. Agora, e este é o primeiro aspecto que devemos ter em conta realmente, é que se tivéssemos dúvidas, a Web Summit é mesmo relevante. Se não fosse Israel, ignoraria as declarações de Paddy Cosgrave. Portanto, não é irrelevante e de forma, diria, quase chocante, vimos uma série de empresas a reagirem muito rapidamente de forma política, cancelarem um evento por causa de uma opinião. É uma machadada no evento, não sabemos, mas estamos a falar de empresas como a Meta, dona do Facebook, da Alphabet, dona do Google, e portanto um efeito imediato que isto terá é que qualquer outro responsável empresarial, qualquer outro Paddy Cosgrave, vai pensar duas vezes, que depende de multinacionais para o sucesso de um evento do género ou não, pensará duas vezes, pensará várias vezes antes de apontar o dedo a Israel. Nós assistimos a isto com grande proximidade aqui em Portugal, mas a verdade é que foi notícia em todo o mundo, nos principais jornais em todo o mundo. Veremos também para onde é que isto nos levará a prazo, falando não estritamente na Web Summit, mas em termos do que podem ser reações de multinacionais no futuro, esta política de cancelamento com base em opiniões, quer se trate do conflito entre Israel e o Hamas ou de outros temas quaisquer. Já estávamos habituados a ver essa política no mundo da cultura e do espetáculo, que parece agora ter sido também alastrado para o mundo empresarial. Vítor Rodrigues Oliveira e Silvia Abreu com o terremoto da Web Summit e agora a polémica do IUC. Neste orçamento do Estado, no que diz respeito a impostos, o anúncio em que o Governo quis insistir, e aliás ao qual o Ministro das Finanças dedicou bastante tempo na apresentação da proposta, foi a redução do IRS. Mas essa não foi, afinal, a única alteração. Fernando Medina quer aumentar o IUC, o Imposto Único de Circulação, para veículos matriculados até 2007. A decisão tem sido contestada por partidos e várias instituições e até no PS há quem esteja desconfortável. Na CNN, a deputada e antiga ministra Alexandra Leitão
criticou a medida. É uma questão de detalhe, vale 800 milhões de euros, creio eu, que não é nada especial num orçamento, mas tem um valor simbólico que eu acho que não deve ser subestimado. A sensação de injustiça ou de falta de justiça social, essa percepção é muito importante. Perante as críticas, o Ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu, depois da reunião do Ecofin no Luxemburgo, que o aumento é contido. Tivemos um sentido de cautela e de gradualismo muito grande na decisão desta medida. Nós estamos a tratar de um aumento de 25 euros por ano, relativamente ao imposto, que são 2 euros por mês. Comigo está o Pedro Corvelo, que acompanha o setor automóvel. Pedro, primeiro convém entender, afinal, o que é que está aqui em causa. O que está em causa é que a proposta do Orçamento de Estado prevê um agravamento do IUC, como já foi falado, para os veículos automóveis ligeiros de passageiros anteriores, com matrícula anterior a 2007 e também para os motociclos. A medida é anunciada como de cariz ambiental e de forma progressiva, até que no futuro reflitam totalmente as taxas, quer a cilindrada, quer as emissões de CO2 dos veículos, como acontece para os veículos posteriores a 2007. É referido na proposta que há um limite, há uma norma travão de 25 euros. Os tais polémicos 25 euros de que se tem falado. Exatamente. Mas o que interessa aqui também entender é que se houve um problema de comunicação ou não, porque os 25 euros estão lá desde o primeiro momento. De repente tornaram-se um fator de discussão até política muito acesa. Houve ou não um problema de comunicação aqui por parte do Governo? Eu considero que houve um problema de comunicação. O primeiro problema, o Governo formalmente é alheio. A medida foi noticiada na véspera da apresentação da proposta do Orçamento de Estado, sendo indicado que a medida existia para compensar a perda de receita do Estado pela descida nas portagens. O Governo nunca confirmou isso, mas também nunca desmentiu veementemente que a motivação fosse essa. O segundo problema, e que tem gerado várias discussões até a nível dos meios jurídicos, é a questão de o travão dos 25 euros, sendo uma norma transitória, ou uma norma travão, como por vezes também se chamam, tem que ser renovado todos os anos em cada proposta de orçamento, porque a proposta de orçamento caduca no final do ano ao qual se refere. E tem que ser renovado no ano seguinte. Tem que ser renovado no ano seguinte se nada for feito. No meio disto tudo, sabemos que a nível político o Governo enfrenta críticas de todos os partidos, com assento parlamentar, ainda por cima da esquerda à direita, a quase totalidade, com exceção do Bloco de Esquerda, promete mesmo propostas de alteração ou mesmo anulação da medida. Ainda por cima há uma petição a circular que já tem mais de 360 mil assinaturas, já caminha rapidamente para as 400 mil. Há ainda muitos números que circularam, houve pessoas que fizeram contas e queixaram-se que a prazo os aumentos sucessivos podem ser de centenas de euros. Estas pessoas têm razão ou não? A razão não lhes assisto totalmente. Há aqui, como é normal nestas circunstâncias, e a proposta de orçamento é tradicionalmente um momento de combate político e, portanto, os partidos utilizam algumas das propostas que o Governo apresenta como uma arma de arremesso político, e foi posto muito o foco na questão do IUC e de que se estava a sobrecarregar as pessoas mais carenciadas que não tinham dinheiro para comprar novos carros. Ora bem, a questão dos exemplos e dos muitos números que foram circulando nas redes sociais e foram ventilados em meios de comunicação, a questão é que para haver o tal aumento das centenas de euros no IUC a pagar, dando um exemplo simples, pronto, um veículo que atualmente paga à volta de 100 euros de IUC
e que no limite, quando refletir totalmente a taxa, refletir totalmente as emissões e a cilindrada do veículo, passa para 600 euros, portanto estamos a falar de um aumento de 500 euros. De facto é um aumento muito significativo, mas com o travão dos 25 euros, estamos a falar de um período de 20 anos. Ora, aplicando-se esta medida a veículos anteriores a 2007, estamos a dizer que esse aumento só vai estar os tais 500 euros a mais, só se vão refletir em 2044. E significa que o veículo, portanto, muito dificilmente ainda terá vida útil sequer. À parte disso, houve de facto a questão, e aparentemente o grupo parlamentar do PS já está, aliás, a preparar uma proposta na especialidade para alterar essa questão. O governo não optou pela norma transitória em vez de alterar o código do IUC. O que, portanto, levanta a questão, apesar do compromisso reiterado pelo Ministério das Finanças de que os aumentos são de 25 euros anuais, não, é tal coisa que falámos há pouco, de todos os orçamentos teria que ser renovado enquanto estiver na forma de norma transitória. Passando para o código do IUC, não, fica lá plasmado e portanto, aplica-se. Nesse sentido, eu acho também que na altura da apresentação da proposta, e como o Ministro das Finanças, Fernando Medina, deu maior destaque à questão do IRS, também é compreensível, na questão do IUC não foi explicado devidamente pelo Governo que o aumento dos 25 euros era para vigorar todos os anos. Ou seja, ficou a sensação para muita gente de que, ok, para 2024 o aumento está limitado a 25 euros, mas nada garante que em 2025 não seja o aumento total, ou que o aumento seja de 50 euros ou de 75, etc, etc. E nesse aspecto foi mais uma falha de comunicação do Governo. E que o Partido Socialista já se disponibilizou para clarificar. Pedro Corvelo e a polémica em torno do IUC. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.